Olá, meu nome é Alexandre Guarimaia e essa é a aula de autocorrelação. É o capítulo 13 do livro Econometria, Conceitos e Aplicações. Autocorrelação é a relação de dependência entre os erros de um modelo de regressão. Por exemplo, quando o valor do erro de previsão para a primeira observação está associado ao erro de previsão para a segunda observação, e assim sucessivamente. É comum ter autocorrelação quando o modelo de regressão se baseia em dados de séries temporais ou dados espaciais. Essa aula está dividida em duas partes. Essa primeira parte apresenta o conceito, as consequências e como identificar a autocorrelação. A segunda parte apresentará as principais estratégias de correção da autocorrelação, que são o método de mínimos quadrados generalizados e o uso de estimadores da variância, que são robustos à autocorrelação. A existência de erros não autocorrelacionados é um dos 5 pressupostos centrais que devem ser satisfeitos para que os estimadores de MQO sejam não viesados e os mais eficientes. Pressupostos esses que fazem parte do Teorema de Gauss-Markov. Essa aula apresenta o pressuposto da ausência de autocorrelação nos erros, ou seja, não há relação entre os erros de um modelo de regressão. A autocorrelação é comum, por exemplo, em modelos com dados de séries temporais, quando valores de períodos correntes tendem a estar associados a valores de períodos passados. A autocorrelação pode também ocorrer em modelos com dados espaciais, quando valores de uma unidade espacial, um município, por exemplo, estão associados aos valores dos municípios na vizinhança. Essa aula apresentará o conceito de autocorrelação em modelos com dados de séries temporais, também denominada de correlação serial. Mas os conceitos aqui apresentados se aplicam para outros tipos de autocorrelação, por exemplo, para a autocorrelação em modelos com dados espaciais. Em modelos de séries temporais, eu espero que o valor do erro no período t não esteja associado ao valor do erro de períodos passados, por exemplo, ao valor do erro do período t-1. Graficamente, isso significa que não há um padrão sistemático na dispersão dos erros ao longo do tempo. Valores positivos e negativos dos erros se sucedem de maneira aparentemente aleatória. No caso de autocorrelação, a dispersão dos erros apresentará um padrão sistemático ao longo do tempo. Na figura à direita, eu visualizo uma concentração de valores positivos em períodos consecutivos, assim como também ocorre com a concentração de valores negativos. Formalmente, eu digo que há autocorrelação nos erros de um modelo de séries temporais quando a covariância entre os valores dos erros no período t e os valores dos erros nos períodos passados for diferente de zero. A forma mais simples de correlação serial é quando os valores dos erros no período t estão associados aos valores dos erros no período t-1. Eu também posso representar esse padrão de correlação serial por um modelo de regressão para os erros no período t como uma função linear dos erros no período t-1. Esse modelo é denominado de modelo autorregressivo de primeira ordem para os erros. O coeficiente desse modelo é o ρ, que é denominado de coeficiente de autocorrelação dos erros. Sua interpretação é análoga ao coeficiente de correlação linear. Valores positivos de ρ indicam correlação positiva entre os erros. Valores negativos indicam correlação negativa. Mas valores negativos de ρ são poucos usuais em relações econômicas. Há 3 causas principais de correlação serial. A primeira é a inércia das séries econômicas, que costumam apresentar ciclos com lento amortecimento no tempo. Por exemplo, se eu analiso a relação entre consumo Y e a renda X de um país. Os erros E representariam fatores não controlados, como o otimismo da população. É natural esperar que períodos de elevado otimismo sucedam períodos de também elevado otimismo. Ou seja, os erros no período t estariam positivamente relacionados aos erros do período t-1. A segunda causa é a falha na especificação do modelo. Por exemplo, se eu relaciono poluição y com a riqueza x de um país ao longo do tempo. Suponha que a poluição seja uma função quadrática da riqueza. A poluição aumentaria nos estágios iniciais de crescimento da renda até um determinado ponto de inflexão, quando passaria então a cair com o crescimento da renda. Se eu indevidamente ajustar uma função linear para essa relação, os erros de períodos próximos ao ponto de inflexão da curva tenderão a ser positivos,
enquanto que os erros de períodos iniciais e finais de crescimento da renda tenderão a apresentar valores negativos. De maneira análoga à anterior, outra causa da autocorrelação seria a ausência indevida de valores defasados das variáveis no modelo de regressão. Seja novamente o caso da relação linear entre consumo Y e renda X. O consumo Y no período T pode depender tanto da renda X no período T quanto da renda X no período T-1, caso as decisões de consumo presentes sejam pelo menos parcialmente definidas no período anterior. Eu posso ainda supor que o consumo Y no período T dependa tanto da renda X no período T quanto do consumo Y no período T-1, caso os padrões presentes de consumo também dependam de padrões passados. E ignorar a inclusão de regressores defasados no modelo de regressão pode sujeitar os erros à correlação serial. As consequências da autocorrelação são análogas às da heterocidacidade. A primeira consequência é a ineficiência do estimador beta-chapéu de MQO, ou seja, sua variância não será a menor possível entre os estimadores não tendenciosos de beta. Eu repetirei agora o conceito de ineficiência do estimador, já apresentado na aula de heterocidacidade. Seja a relação linear simples entre y e x. A reta vermelha representa a relação para o valor esperado de y na população, que é desconhecida na vida real. Se eu seleciono uma amostra aleatória dessa população e utilizo o estimador beta-chapéu de MQO, eu teria uma estimativa dessa relação, representada na figura pela reta tracejada laranja. Utilizando os dados dessa mesma amostra, eu poderia utilizar um estimador diferente, também não tendencioso. Por exemplo, um estimador alternativo beta-chapéu asterisco poderia me dar outra estimativa da relação entre y e x, que é representada na figura pela reta tracejada roxa. Como a estimativa depende da amostra, eu teria estimativas diferentes para beta-chapéu e beta-chapéu asterisco, caso eu tivesse selecionado uma amostra diferente. Por exemplo, suponha que a estimativa de MQO para uma amostra diferente seja representada por esta nova reta tracejada laranja, e a estimativa de beta-chapéu asterisco para essa mesma amostra seja representada por essa outra reta tracejada roxa. Nesse exemplo hipotético, eu chegarei à conclusão que as retas laranjas, estimadas pelo estimador beta-chapéu de MQO, possuem um intervalo de variação inferior às retas roxas, estimadas pelo estimador alternativo beta-chapéu asterisco. A curva tracejada laranja define um intervalo onde provavelmente estariam as estimativas de MQO, e a variância do estimador beta-chapéu é uma proxy para eu medir esse intervalo. A ideia da eficiência do estimador de MQO na ausência de autocorrelação é que o intervalo de variação das retas tracejadas laranjas, que representam as estimativas de MQO, seriam a menor possível. Ou seja, caso eu utilize o estimador beta-chapéu asterisco, a variância desse estimador seria igual ou superior à variância do estimador de MQO, nunca inferior. Por outro lado, caso os erros sejam autocorrelacionados, eu demonstro o contrário. Ou seja, a variância do estimador beta-chapéu de MQO não será a menor possível. Existe um estimador alternativo que eu preciso ainda descobrir qual é, estou provisoriamente denominando de beta-chapéu asterisco, que possui uma variância inferior à do estimador beta-chapéu de MQO. Outra consequência importante da autocorrelação é que a variância do estimador beta-chapéu de MQO será tendenciosa, mesmo para amostras grandes. Como eu dependo da variância do estimador para calcular as estatísticas T e F, os testes de hipóteses associados a essas estatísticas serão inválidos. Moral da história, assim como ocorre na heterocidacidade, a autocorrelação causa, além da ineficiência do estimador beta-chapéu, a tendenciosidade do estimador de sua variância, o S2 do beta-chapéu. Eu apresentarei o caso de um modelo de regressão linear simples para compreender o que significa a tendenciosidade do estimador da variância do beta-chapéu. Os capítulos 1 e 2 do livro desenvolvem essas expressões para o estimador beta-chapéu e o estimador de sua variância, o S2 do beta-chapéu. Eu consigo demonstrar que a equação para o S2 do beta-chapéu só é válida caso os erros não estejam autocorrelacionados, ou seja,
caso eu assuma, por exemplo, que a covariância entre os erros no período t e os erros no período t-1 seja igual a zero. Nesse caso, a real variância do beta-chapéu será semelhante àquela definida pelo estimador de MQO, que é o S2 do beta-chapéu. É possível então demonstrar que o valor esperado do S2 do beta-chapéu será igual à real variância do beta-chapéu. Todavia, caso os erros estejam autocorrelacionados, o valor esperado do S2 do beta-chapéu será diferente da real variância do beta-chapéu. Supondo, por exemplo, que os erros no período t estejam associados aos erros no período t-1, eu teria então uma nova expressão para a real variância do beta-chapéu. A equação do S2 do beta-chapéu não converge para essa nova equação, que é a real variância do beta-chapéu, mesmo quando a minha amostra é grande. Ou seja, o estimador da variância do beta-chapéu será viesado e inconsistente. Agora eu apresentarei as principais estratégias para identificar a existência de autocorrelação nos erros. Eu posso analisar graficamente a dispersão dos resíduos de um modelo de MQO ao longo do tempo e identificar padrões de autocorrelação nos erros. Ou eu posso ainda realizar testes estatísticos para formalizar a existência de autocorrelação. Os testes de autocorrelação mais conhecidos são o teste T, o teste de Durbin-Watson e o teste de Bruch-Godfrey. O teste T é o mais simples, mas recomendado apenas quando a amostra é grande, ou seja, ele é válido assintoticamente. O teste Durbin-Watson é o mais utilizado para identificar padrões de autocorrelação de primeira ordem, ou seja, quando os erros do período T estão associados aos erros do período T-1. Sua validade não está condicionada ao tamanho da amostra. O teste de Bruch-Godfrey é indicado quando eu desejo identificar padrões de autocorrelação com ordem superior a 1, por exemplo, quando os erros do mês T estão associados aos erros do mês T-12. Neste vídeo, eu apresentarei o teste mais popular, que é o de Durbin-Watson. Os demais testes podem ser consultados no livro. Uma maneira simples para identificar a autocorrelação é analisar a dispersão dos valores dos resíduos de um ajuste de MQO em função do tempo de observação das unidades da amostra. A figura no canto superior esquerdo representa um padrão aleatório de dispersão dos resíduos, sugerindo que os erros sejam não autocorrelacionados. As próximas três figuras representam padrões sistemáticos de dispersão dos resíduos ao longo do tempo, sugerindo que os erros sejam autocorrelacionados. A figura no canto superior direito representa um padrão cíclico de dispersão dos resíduos. A figura no canto inferior esquerdo representa um padrão quadrático de dispersão dos resíduos no tempo. E a figura no canto inferior direito representa um padrão de crescimento linear dos resíduos no tempo. Nas três situações, eu posso suspeitar que os erros nos períodos correntes estejam associados aos erros dos períodos passados. Esse é o exemplo 13.1 do livro. Eu possuo informações trimestrais para área plantada Y e preço X pago pela tonelada de cana-de-açúcar. O primeiro passo é ajustar o modelo por MQO e salvar os resíduos do ajuste. Em seguida, eu analiso a dispersão dos resíduos ao longo dos trimestres. Apesar de o gráfico não ser conclusivo, sugere um aparente comportamento cíclico da dispersão dos resíduos ao longo do tempo, ou seja, os erros seriam provavelmente autocorrelacionados. Esse comportamento cíclico pode ser devido a uma série de fatores. Por exemplo, o erro pode representar a expectativa do produtor em relação ao mercado de etanol no futuro, que teria um lento amortecimento no tempo. A autocorrelação pode também ser devida, por exemplo, à exclusão de regressores defasados no modelo, como o preço X da cana no trimestre anterior ou a área plantada Y no trimestre anterior. Após visualizar um padrão aparentemente sistemático de dispersão dos erros no tempo, o próximo passo é aplicar um teste estatístico para formalizar a existência ou não de autocorrelação. O teste de Durbin-Watson é utilizado para verificar a existência de autocorrelação de primeira ordem, ou seja, quando os erros no período T podem ser expressos por uma função linear dos erros no período T-1, em que o ρ dessa expressão é o coeficiente de autocorrelação dos erros. A hipótese nula do teste é a de que os erros não estão autocorrelacionados, ou seja, o coeficiente ρ é igual a zero.
A hipótese alternativa é a de que os erros estejam autocorrelacionados. Como o padrão de autocorrelação nas relações econômicas é predominantemente positivo, a hipótese alternativa usualmente assume que o coeficiente ρ seja positivo. Eu preciso agora de uma estatística para testar essas hipóteses. A estatística proposta, denominada estatística de Darby-Watson ou simplesmente DW, é uma função dos resíduos obtidos pelo ajuste de MQO para a relação entre y e os regressores x. Essa estatística terá uma função de densidade de probabilidade própria, com parâmetros dados pelo tamanho da amostra n e o número de regressores do modelo K. Eu posso ainda demonstrar que essa estatística DW será aproximadamente igual a 2 vezes 1 menos ρ, sendo o ρ o coeficiente de correlação entre os resíduos no período t e os resíduos no período t-1. A partir dessa expressão, eu posso ainda definir e interpretar os valores inferiores e superiores de DW. Quando os erros não forem autocorrelacionados, o ρ será igual a 0 e a estatística DW será igual a 2. Quando os erros estiverem correlacionados positivamente, o ρ se aproximará de 1 e a estatística DW se aproximará de 0. Quando os erros estiverem autocorrelacionados negativamente, o ρ se aproximará de menos 1 e a estatística DW se aproximará de 4. Moral da história: a hipótese nula de ausência de autocorrelação assume que a estatística DW seja igual a 2, e a hipótese alternativa de autocorrelação assume que a estatística DW seja diferente de 2. Se eu estou apenas interessado em testar a existência de autocorrelação positiva, a hipótese alternativa assumiria que a estatística DW é inferior a 2. Nesse caso, eu preciso então descobrir o valor P associado ao extremo inferior da função de densidade de probabilidade de DW, pois é o extremo que caracteriza valores de DW menores que 2 e próximos de 0, ou seja, autocorrelação positiva. Esse valor P será a probabilidade de erro ao afirmar que os erros apresentam autocorrelação positiva. Resumindo, a estatística de Darby-Watson é utilizada para testar a existência de autocorrelação de primeira ordem nos erros. O intervalo de variação da estatística DW está entre 0, caso a autocorrelação seja positiva, e 4, caso a autocorrelação seja negativa. Caso os erros não sejam autocorrelacionados, o valor de DW se aproximará de 2. Ou seja, valores de DW menores que 2 indicam a existência de autocorrelação positiva, e quanto mais próximos esses valores estiverem de 0, mais forte será a autocorrelação. O valor P seria a probabilidade de erro ao afirmar que há autocorrelação nos erros, ou seja, o valor de DW seria menor que 2, assumindo que a autocorrelação seja positiva. Uma limitação do teste DW é que a função de densidade de probabilidade depende dos valores observados na amostra. Ou seja, não há uma distribuição única para cada combinação dos parâmetros n, que é o tamanho da amostra, e k, que é o número de variáveis independentes. Isso dificulta a estimativa da probabilidade de erro do teste, o valor P, pois eu preciso antes definir a função de densidade de probabilidade. Os programas estatísticos modernos calculam facilmente esse valor P, que dependerá do conjunto de valores da amostra. Todavia, caso eu não disponha de um programa estatístico, para calcular o valor P, eu preciso consultar uma tabela contendo os valores extremos inferiores e extremos superiores da distribuição da Darby-Watson para cada parâmetro nk. Eu não entrarei em detalhes sobre essa estratégia nesse vídeo, pois eu utilizarei o programa R para calcular a probabilidade de erro do teste. Detalhes sobre essa estratégia podem ser consultados no livro. Agora eu utilizarei os mesmos dados do exemplo 13.1 do livro para testar a existência de autocorrelação nos erros para a área plantada da cana-de-açúcar como uma função do preço, utilizando a estatística de Darby-Watson. O primeiro passo é salvar os resíduos do ajuste de MQO para a relação linear entre área e preço. Em seguida, eu testo a hipótese nula de que os erros são não autocorrelacionados. A hipótese alternativa é a de que os erros fazem parte de um modelo autorregressivo de primeira ordem, ou seja, os erros no período t estariam associados aos erros no período t-1.
A hipótese alternativa assume então que o coeficiente de autocorrelação dos erros, o ρ, seja diferente de zero. Como a autocorrelação é usualmente positiva, eu posso simplesmente assumir, na hipótese alternativa, que o ρ é maior do que zero. A minha estatística de teste será a dW, estimada a partir dos valores dos resíduos do ajuste de MQO. O valor obtido é igual a 1,47. Valores de dW inferiores a 2 sugerem a existência de autocorrelação positiva, ou seja, o ρ seria maior que zero. E a estimativa da amostra para o ρ é de fato maior do que zero, é igual a 0,24. Mas eu preciso saber se há evidências significativas para eu afirmar que o valor de dW é maior do que 2, ou seja, eu preciso calcular o valor P desse teste estatístico. Caso eu não disponha de um programa estatístico para calcular o valor de P com base na densidade de probabilidade obtida para os valores observados na amostra, eu deveria utilizar como referência os valores de uma tabela, contendo o limite inferior e superior da região crítica. Para a amostra de tamanho 34 e uma variável explicativa no modelo para y, esses valores seriam 1,39 e 1,51. Como o valor da nossa estatística dW está dentro desse intervalo, meu teste seria inconclusivo segundo esse critério. Mas eu não entrarei em detalhes sobre ele, pois em seguida eu apresentarei como calcular esse valor P no R. E os exemplos 13.1 e 13.2 do livro no R. O primeiro passo é ler os dados dos 34 trimestres para área plantada e preço pago pela tonelada de cana. Em seguida, eu aplico MQO para ajustar um modelo para a área como uma função linear do preço pago pela tonelada de cana. Antes de eu analisar a qualidade desse ajuste, eu preciso me certificar de que os erros não são autocorrelacionados. Caso contrário, os testes de hipóteses seriam inválidos. O primeiro passo é fazer uma análise gráfica. Primeiro, eu salvo os resíduos do ajuste de MQO e, em seguida, eu utilizo a função plot para elaborar um gráfico de dispersão dos resíduos em função dos trimestres. O gráfico aparentemente sugere um comportamento cíclico dos erros ao longo do tempo. Para me certificar de que há autocorrelação, eu utilizarei a função Derby-Watson Test do R. O padrão dessa função é fazer um teste bicaudal, ou seja, testar a hipótese alternativa de que os erros são positivamente ou negativamente autocorrelacionados. Nesse caso, o valor P seria 0,082, ou seja, caso eu afirme que os erros sejam autocorrelacionados, positiva ou negativamente, eu estarei sujeito a uma probabilidade de erro de 8,2%. Caso eu queira testar apenas a hipótese alternativa de que os erros apresentam autocorrelação positiva, eu incorporo um parâmetro nessa função. Nesse caso, eu teria 4,9% de chance de erro ao afirmar que os erros apresentam uma autocorrelação positiva. Apenas um detalhe importante. Os resultados desse valor P se baseiam em simulações feitas pelo R. Então, vocês podem encontrar valores P diferentes toda vez que vocês rodarem. Não necessariamente serão os mesmos.